muito boa tarde a todos que estão aqui acompanhando as palestras que acontecem junto com a Expo Motorhome. Hoje é o segundo dia. Todos os dias vamos ter alguns momentos de palestras, de conversas, de bate-papos, com diversos assuntos, todos eles com relação ao turismo. Nós vamos hoje receber o mais pergunto, que é o Salles e a Cris. Depois nós vamos conversar com Arnold Budweg, difícil, da Auto Brasil. Ele vai falar sobre a importância de manter os sistemas de freio, o seu trailer sempre bem regulado, ou seja, quem principalmente anda de trailer, aí é uma boa dica de palestras. E depois a equipe da Santo Inácio também vai vir falar sobre o campismo aqui no Brasil. Quero pedir para vocês também que estão aqui, a maioria está conectada nas redes sociais, que se inscreva no canal da Expo Motorhome, o nome é Expo Motorhome mesmo. A gente está realizando um podcast direto aí, todas as tardes, de hora em hora, com palestras. O pessoal sai daqui, a gente vai lá, produz um bate-papo legal. O pessoal da Expo Motorhome também estamos produzindo bastante conteúdo para jogar no canal da Expo Motorhome. Então eu convido Salles e a Cris do Nós Pergunto para que se sintam em casa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente está muito feliz de estar aqui. Agradecer aí a Expo, né, por estar convidando a gente aí para poder compartilhar um pouquinho da nossa história. São 6 anos aí rodando o Brasil numa Kombi. Quando a gente saiu, muita gente falou: vocês vão de Kombi? Kombi quebra, pega fogo. E estamos aí 6 anos depois aí contando um pouco da nossa história. Meu nome é Salles, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Conheço essa baixinha aqui já há bastante tempo, desde os 9 anos de idade. Eu conheci a Cris, ela estava andando uma bicicletinha verde, daquelas Monarch, que tem aquele arco, como é que chama? Barra circular. Acho que todo mundo aí conhece, né? E eu vi aquela magrelinha lá, miudinha, falei assim: eu tenho que saber quem é essa menina. Descobri, no ano seguinte, ela ia fazer a 5ª série numa outra cidade que a gente morava no interior. E eu perdi um ano. Na realidade eu passei para pedir a professora para me repetir, para mim começar a estudar junto com ela. E aí assim começou, assim começou a nossa história lá atrás. E estamos há quantos anos casados, Cris? Apresenta, fala um pouquinho, pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Cris, para quem não me conhece ainda. E a gente vai fazer domingo 29 anos de casados. Temos uma longa história aí por trás e ainda pela frente, né? E eu também estou muito feliz de estar aqui e de ver todo mundo aqui junto com a gente para estar compartilhando aí as nossas histórias e também ouvindo as histórias de vocês. A gente está aqui com a Kombi, a Joaquina, quem não conhece. Só uma pergunta aqui, quem que já conhece aí ou já viu um vídeo do Nós Pelo Mundo, levanta a mão só para me saber. Tô em casa, né? Pessoal, você que nunca viu, pergunta um do lado aí quem é essa história desses dois aí que saíram lá do interior do estado do Rio de Janeiro. Muita gente acha que a gente é mineiro, mas é porque a gente fala que esse jeitinho mineiro de ser. Mas a gente está bem na divisa ali, nós somos de uma cidade chamada Italcara. Nascemos lá, ficamos um bom período lá e os últimos 10 anos, antes da gente sair, a gente morava em Rio das Ostras, que é uma cidade bem bonita. Quem conhece Rio das Ostras aí? Tem alguém de Rio das Ostras aí? Não tem, né? Hoje a gente falou com alguém que era de lá de Rio das Ostras. E a gente saiu e a gente quer contar para vocês o motivo que levou a gente aí a abandonar a família, abandonar os amigos, abandonar emprego e sair aí para conhecer o Brasil. Depois a gente vai fazer contar umas outras histórias aí pra gente contar aquela história da bicicletinha verde, que eu conheci a Cris, estudamos juntos aí de 5ª a 8ª, que antigamente era 5ª a 8ª, né?
Depois casamos, temos um casal de filhos que estão aí, depois a gente vai apresentar eles para vocês. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece o Igor mais a Bianca. Largamos eles para trás em 2017 e eles se viraram e estão aí, deu tudo certo. Mas é o seguinte, sempre trabalhamos muito e nunca tivemos tempo para viajar. Sempre nas férias a gente juntava o dinheiro das férias para comprar um saquinho de cimento a mais, para poder fazer um puxadinho. E sempre a Cris quis viajar. E eu falava, não, Cris, não é hora, a gente vai gastar dinheiro. Mas chegou um momento, em 2016, que a gente tirou um tempo para viajar. Saímos, eu não falei nada com a Cris, falei, ó, Cris, arruma uma mochila aí que a gente vai dar uma volta. Ela fez uma mochila achando que a gente ia para o Nordeste, conhecer Porto Seguro. E eu peguei o carro, saí no interior do Rio e vim descendo em direção ao sul. E ela sempre perguntando para onde a gente ia. E eu falava, não, vamos vendo, vamos ver até onde a gente vai. E a gente chegou aqui em Curitiba, aqui ela descobriu para onde a gente ia. A gente encontrou um amigo que perguntou o que a gente estava fazendo por aqui. Aí eu falei e ela descobriu. A gente foi para o sul, para Gramado, né, no Rio Grande do Sul. E no meio da viagem era final de ano, quase chegando aí a virada do ano, muita dificuldade com o hotel. Quando chegamos em Florianópolis, não encontramos o hotel para ficar. E é uma outra história para contar para vocês, que é grande. E a gente teve que dormir no carro. E o carro nos abriu uma luz para a gente botar um colchonete dentro. Era um Voyage. Que ano que era o Voyage? A gente pegou o Voyage, compramos alguma coisa no dia seguinte. A primeira noite a gente dormiu só mesmo com o banco deitado ali, o banco traseiro, a gente passou a noite. No dia seguinte a gente comprou um colchonete, compramos roupa de cama e fizemos nosso primeiro motorhome. A gente nem sabia o que era isso. Mas aí começamos a dormir em posto de gasolina. A nossa viagem, que era de 10 dias, o dinheiro rendeu e a gente conseguiu ficar 30 dias dormindo, né? A gente só parava em restaurante e dormia no motorhome. Conhecemos Serra Gaúcha, Serra Catarinense. E aí começamos a imaginar um mundo de motorhome, né? E aí a gente viu o motorhome, já queria ver como é que era, encontramos alguns amigos. Paramos em algumas fábricas de motorhomes. A gente foi na Vitória Motorhome. Quem conhece a Vitória Motorhome? Lá perto de... Araguari, né? É Araguari, né? Acho que é esse nome da cidade. Isso. Conhecemos lá, passamos na Mototrailer em São Paulo. Só que era uma realidade um pouco difícil pra gente. Pra gente adquirir um motorhome, na época a gente ia ter que se desfazer de um bem. A gente já estava querendo morar na estrada. Nesse período a gente já estava conversando. E aí a gente voltou para casa, né, Cris? Sim. E aí eu pesquisando, motorhome barato. E aí me apareceu a bendita Kombi, né? Tinha lá aqueles vídeos lá, primeiro que apareceu foi Vivendo o Mundo Afora, tinha Mundo Verde e Amarelo. Quem lembra aí desses canais aí? Acho que a maioria aí, né? Tem aqui os nossos amigos que estão aqui presentes também. Só vem um, né? Só o Diego. Diego está aqui com a gente também. Como é que era o nome do antigo canal? Nossa Kombi é uma Viagem. A gente seguia eles também. E aí o seguinte, já tive essa ideia aí de fazer um motorhome na Kombi. E aí quando a Cris chegou da escola, que ela é professora, acho que eu falei, né? Eu perguntei, Cris, e aí, vamos montar um motorhome na Kombi? Aí o que você respondeu? De Kombi eu não vou, não. É aquela história, né? Kombi pega fogo, Kombi tomba na curva, né? Não tem banheiro? Não tem banheiro, aquela história toda. Mas aí eu fui teimoso, eu comprei uma Kombi 2007, uma Kombi bem suadinha, que era Kombi escolar, reformei ela e na pesquisa para fazer os móveis, ver como é que eram os móveis, que era muito difícil ter vídeos de construção de Kombi, achamos a Joaquina. A Joaquina tem passado aqui, gente? Tem. Achamos a Joaquina. E a Joaquina já era uma Kombi feita em uma fábrica. Ela era também aqui do sul, aqui de Joinville. E a gente entrou em contato com o proprietário. E eu falei, eu quero, a Kombi serve pra gente tá precisando de uma Kombi. Mas não falei nada com a Cris, né? Já tinha uma Kombi lá que ela já estava querendo me bater.
E aí eu falei, ó, o que eu tenho é um Voyage, o Voyage da viagem. Aí mandei foto para ele e falou, beleza, se for assim, vem aqui que eu tô te esperando. Falei, rapaz, eu tô a 2.000 quilômetros da sua casa. E aí a gente foi, marcamos no final de semana seguinte, já tinha passado 6 meses da outra viagem. E aí pegamos e já compramos uma... Falei com a Cris falou... O que você falou, Cris? Aí eu tive que ir junto, né? Não deixei ele sozinho, não. Falei que se for outra Kombi igual aquela que ele tinha comprado, que eu não queria. E aí é o seguinte, já era férias de julho da Cris, compramos uma compra, nem tinha feito negócio ainda, já botei uma compra para poder viver na Kombi, né? E aí descemos e fomos para Joinville. Chegamos lá, ele gostou do nosso carro, nós gostamos da Joaquina, foi amor à primeira vista, compramos a Joaquina, trocamos os documentos e a gente já voltou viajando nas férias da Cris. Para quem não queria uma Kombi, agora tinha 2 Kombis. E aí a primeira Kombi, a gente não vendeu ela porque a gente só queria vender para alguém que fosse montar um motorhome também. E aí a gente deixou ela lá. E apareceu outras pessoas que queriam montar ela para trabalhar. Eu falei, não, essa aí é aposentadoria. E aí, vamos lá, senão a gente tem 1 hora, gente, vigia aí para mim aí. Quando tiver faltando uns 15 minutos, vocês falam, que é muita história. São 6 anos e eu nem saí de casa. Passaram-se 6 meses, esses 6 meses foram para a gente desapegar. Tínhamos emprego, a Cris era funcionária pública, com 2 matrículas, professora em 2 municípios. Eu tinha uma pequena empresa de construção, já tive emprego público também, mas eu já tinha abandonado. Eu sou meio fora da curva, se for contar minha história, eu sou um pouco fora da curva. E é o seguinte, saímos você sabe a data, Cris? 17 de dezembro. Não. 11. Ele que é bom de data, gente, não eu não. Então, qual a data? 11 de dezembro de 2017. Pois a gente tem umas datas aí, ó. Começamos a namorar no dia 13, casamos no dia 12 e no dia 11 a gente saiu pelo mundo aí. Eu tô com medo do dia 10, o que vem por aí, né? Mas aí a gente se organizou, desfizemos de várias coisas. A Cris, a princípio, não queria, né, Cris? O que eu falei quando eu falei, ó, é essa vida que a gente quer viver pelo mundo? Porque, deixa eu segurar aqui. Eu precisava, para eu tirar uma licença sem vencimento, eu precisava trabalhar ainda mais 3 meses. E aí ele falou assim, então a gente faz o seguinte, eu vou, você fica. Depois você vê onde eu tô e vai encontrar comigo. Porque é o seguinte, a gente marca uma data, 11 de dezembro a gente sair. E quando tá chegando perto da data, ela já me inventou esses 3 meses pra frente. Aí eu falei, em tudo que a gente marca uma data, vamos sair, senão não sai, né? E aí a gente saiu. E viemos primeiramente conhecer o sul, pegamos uma linha direta, andamos aí bastante quilômetros e chegamos no extremo sul do Brasil, em Jaguarão, e viemos conhecendo os municípios, as cidades do sul. Tem aqui um casal que a gente conheceu na primeira vez que a gente veio para o sul, tá aqui, gostaria que ficasse em pé aqui, ó, meu amigo Sérgio. Só levanta a mão aí, ó. E foi meu garoto propaganda, a gente começou a fazer vídeo, e o primeiro vídeo nosso que viralizou foi da Kombi dele. Era do primeiro canal que a gente perdeu, que foi hackeado. E aí a gente começou, como a gente teve dificuldade para poder achar os vídeos para construir a nossa primeira Kombi, que a gente nem conseguiu construir, toda vez que a gente viu uma Kombi home montada, a gente fazia questão de filmar, mostrar os detalhes, para poder, pessoas que queriam fazer o mesmo, ter um material para poder estar vendo, estar fazendo. E a gente ficou muito conhecido na época por ser o casal que filmava a Kombi Home. A gente ia nesses encontros aí, tinha até no vidro assim das Kombi, Salles, filma eu, pra gente não esquecer das Kombinhas. A gente ficou bem conhecido na época com isso. E aí a gente conheceu o sul, os lugares, né, os lugares maravilhosos que a gente passou, aqueles lugares que a gente só via no Globo Airport, que nem no sul, o Quênio Tambezinho, Fortaleza, lugares maravilhosos. E isso, quando eu chegava num lugar desse, eu falava, a nossa escolha de ter largado tudo e estar num local que nem esse já compensou. Isso
lá no início, né? 2017, início de 2017. E a gente conheceu o sul, a região sul, conhecemos o interior de São Paulo, depois fomos para a região sudeste, centro-oeste, conhecendo esses lugares maravilhosos aí que existe, Pantanal e tantos outros. Conhecemos as Chapadas e quando a gente estava para subir para o norte, a Cris morrendo de medo, né? Porque ela imaginava, lá há 6 anos atrás aí, existia muito mito que nós, pessoal que filma e vai mostrando e mostra que não é tudo isso, né? E as pessoas falam, vocês vão para o norte, para Pará, que é a terra sem lei, lá vocês têm que, de dia vocês já têm que parar para dormir, que é muito perigoso. E a gente tinha isso na cabeça, né? As balsas, né? Vamos pegar balsa, a balsa tem pirata. Então a gente tinha esse receio. E aí, o que acontece? Quando a gente estava para subir para o norte, a gente ficou sabendo que um casal que viajava também, tinha viajado aqui a América toda, até o Alasca, que é o Virando o Mundo. Alguém já assistiu Virando o Mundo aí? Eles pararam, mas eles fizeram bastante viagem. Eles estariam aqui no sul. Não foi Virando o Mundo. Virando o Mundo tá viajando. Não, fiz confusão. Virando o Mundo são nossos amigos. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Lembra de Vamos com tudo? Um casal que... eles são de Belo Horizonte, isso mesmo. Isso aí. Eles iam estar palestrando aqui no sul, lá em Novo Hamburgo. Aí a gente desistiu. A Cris já não queria ir, estava com medo de ir para Manaus e para o norte. A gente veio para o sul, mais uma vez. Conhecemos eles e aí conhecemos a Expo. Começou a nossa história com a Expo em 2018. Conhecemos muitos amigos, alguns deles estão aqui presentes com a gente aqui. Beleza, mas a gente tinha que voltar para o norte, né? Tinha que conhecer o Brasil. Andaram fazendo até umas brincadeiras com nós que não era nós pelo mundo, né? Nós pelo sul. Era nós pelo sul, né? Que a gente ia e desistia. Mas aí a gente voltou e subimos, conhecemos mais parte do Pantanal, que são 2 pantanais aí, né? É o Pantanal do Mato Grosso do Sul e o Pantanal do Mato Grosso. E fomos subindo, conhecemos uma região muito bonita também, que pouco divulgada, que é Nobres, no Mato Grosso. Alguém de vocês já foi em Nobres? Tem alguém aí? Vale a pena? Lá estão os Noga. Nobres é mais que bonito, né? É uma brincadeira que eles falam assim, com bonito no Mato Grosso do Sul. Mas todas as duas são cidades que vale a pena conhecer. E aí, quando a gente estava em Nobres, a gente encontrou um casal de Manaus e a gente, falando com eles, a gente queria fazer a 319 e aí eles falaram, se você quiser ir de Kombi, a hora é agora, vamos parar a conversa e vai, porque daqui 10 dias você não passa mais lá. E aí a gente tomou uma decisão, né, Cris? A gente estava lá perto de Cuiabá tomando a decisão de ir para Manaus atravessar a 319, que foi um marco na nossa vida. Eu acho que todo viajante tinha que um dia passar na 319, porque além da natureza, são 500 quilômetros lá que você vai atravessar dentro da floresta amazônica, as pessoas que moram nesse trecho, e é um local que você nem imagina, né? A gente vê às vezes nos vídeos, nós temos um vídeo que não é esse, que a gente fez um compilado de 3 horas aí. Quem assistiu esse vídeo de 3 horas aí? Tem uns doidos aí, né? Nem filme tem filme com esse tempo todo. A gente fez um compilado, mas nessas 3 horas a gente não consegue mostrar o que é a floresta amazônica, o que é a 319 nesse vídeo. E a gente atravessou a 319. Você lembra, Cris? Conta pra eles aí como é que foi a preparação, como é que foi a travessia da 319. Deixa eu beber uma água. A gente foi no mercado, fez uma compra bem grande, porque a gente achava que se acontecesse alguma coisa, a gente tem que ficar parado. E não ia ser só nós, ia ter várias pessoas, então a gente ia ter alimento para compartilhar com todo mundo que estivesse ali. A gente levou muita água, gasolina, né? Tivemos que comprar gasolina porque lá tem um grande trecho que não tem posto. E aí a gente fez tudo isso e fomos. Pois é, e na nossa ida de Cuiabá até chegar em Porto Velho, quem conhece aí sabe que é um bom trecho.
E a gente já encontrou com a chuva, muita chuva, muita chuva. Tava chovendo igual aqui no Paraná uma semana atrás, muita chuva na estrada e o coração a mil, né? E quando a gente chegou no posto para dormir, já na véspera de encarar a 319, a gente encontrou com alguns caminhoneiros aqui do sul que estavam indo para Boa Vista, que ia para 319 e já tinha desistido e já estava contratando balsas. A gente encontrou com um viajante que estava vindo também e falaram, ó, eu passei agora de Fiorino, de Kombi, e vocês não passam. Mas a gente falou, nós vamos, nós estamos até aqui, nós vamos. E Deus ajudou a gente que no dia seguinte já parou de chover. E aí a gente, no outro dia já não choveu mais, 3 dias sem chuva lá, a gente já consegue atravessar. Pegamos bastante chuva, mas conseguimos fazer a 319, foi muito legal. Quando chegamos em Manaus, eu falei, Cris, Salles e Cris, nós pelo mundo, até a 319 é uma coisa e depois da 319 é outra. Aí eu acredito que aqueles amigos que falaram que a gente ia voltar nos primeiros 500 quilômetros, começaram a acreditar que a gente ia mesmo conhecer o mundo. Chegamos em Manaus, não conhecia ninguém, uma cidade totalmente diferente. Sérgio conhece Manaus, né? Mais alguém não conhece? Foram 6 anos em Manaus. Mais alguém aqui conhece Manaus? Tem alguém de Manaus aí? Eu falei com alguém de Manaus hoje, mas não está aqui. É um Brasil um pouco diferente do nosso aqui, né? Muita dificuldade para chegar lá. Eu achava que não ia encontrar o trânsito que eu encontrei lá. A gente ficou assustado, né? Trânsito igual de São Paulo. A gente chegou na hora do rush. E eu falei, Cris, o que vamos fazer? E do nada, uns 5 minutos depois, o telefone tocou. Um amigo que seguia a gente pelas redes sociais, falou, rapaz, estou uma semana querendo saber onde vocês estão, não consigo falar. E eu falei, rapaz, eu estou na sua cidade. E aí as portas se abriram, a gente conheceu Manaus através deles, e subimos, conhecemos Roraima, conhecemos um pouco da Venezuela. Foi naquele período bem complicado, isso já é ano de 2019, final de 2019. Eu não estou botando data, porque se for botar data, a gente não sai daqui hoje. Quantos minutos que faltam pra gente? Temos bastante história. E foi aquele período que estava saindo muita gente da Venezuela. Era uma média de 800 a 1000 pessoas saindo, e a gente estava naquele período bem complicado lá. Mas a gente fez amizade lá em Pacaraima, conseguimos apoio, conseguimos uma empresa que ia fazer um turismo lá com o pessoal da Venezuela. A gente conseguiu entrar, conhecemos uma região muito bonita lá da Gran Sabana. Fomos muito bem recebidos pelos venezuelanos e foi muito legal. Na nossa vinda, agora eu quero que a Cris conte um pouquinho de história. A gente falou, já que estamos aqui, vamos conhecer o ponto mais ao norte do Brasil, que até alguns anos a gente achava que era onde? Oiapoque, né? A gente também achava que era Oiapoque. E aí a gente descobriu que é o Uramutã, que é o município mais ao norte do Brasil. Só que para chegar lá a gente tinha que passar na reserva Raposa Serra do Sol, né? Serra? Serra do Sol. E é uma área hoje dominada pelas ONG e pelas aldeias indígenas. E lá tinha as histórias, né, Cris? Sim. Conta um pouquinho das histórias que você ouvia. Bom, gente, o tempo que nós ficamos em Boa Vista, em Pacaraima e na Serra do Tepequém, antes de ir para lá, a gente ouvia muitas histórias. Lá é um município que é mais de 90% indígena, só o centrinho mesmo que não é indígena. E a gente ouvia muitas histórias, assim, arrepiantes, que eles pegavam, prendiam até os policiais. E aí eu não queria ir, eu tinha muito medo. Lá são as cachoeiras, assim, muito bonitas, as mais bonitas de Boa Vista ficam lá, né? Isso. E todas em terras indígenas. E aí eu fiquei com medo, falei, eu não quero ir. E aí, sabe que é teimoso, né? Falou assim, não, a gente vai. Aí eu fui sem falar com ele, a gente demorou um dia para chegar nesse lugar. Uma serra cheia de pedra. E aí eu fui sem falar com ele, porque eu não queria ir com medo. Aí quando a gente chegou lá, pessoal, eu não acredito que vocês vieram com essa Kombi rodando até aqui. Vocês vieram em cima de um caminhão, porque não tem condição. E aí contamos que a gente foi com a Kombi rodando. E aí a gente foi ficando, porque lá pra gente fazer amizade demorou um pouco.
a gente conheceu um casal no Rio de Janeiro, né? Isso, Que Petrópolis. trabalhava lá, e aí eles nos deram apoio. A princípio conhecemos também uma pessoa de Boa Vista que deu as boas-vindas pra gente. E aí nós fomos fazendo amizade com o pessoal que morava realmente na região pra gente poder conhecer as cachoeiras. É o seguinte, você tem que conhecer lá o Tuxal, que lá não é Cacique, é o Tuxal. Você não tem que conhecer, você tem que ter um amigo que conhece o Tuxal, que o Tuxal vai autorizar você para ir. Porque é o seguinte, você vai numa cachoeira dessa e eles estão querendo reivindicar alguma coisa. Aí eles vê lá dois aventureirinhos que estão por lá, eles vão, pode amarrar, porque eles amarram, né? Pega até a Polícia Federal e amarra. E vão exigir alguma coisa em troca. Então nós não queríamos ser moeda de troca. Ficamos um período lá, fizemos amizade com um casal de policiais militares que trabalhavam lá, que no penúltimo dia da gente ir embora, eles perguntaram se a gente já tinha conhecido alguma cachoeira. Aí a gente falou que não. Aí eles falaram, amanhã de manhã nós vamos forjar uma ocorrência, vamos pegar aqui, vamos prender vocês dois, vocês deixam a Kombi aí, a gente vai levar vocês pelo menos uma cachoeira. E aí a gente entrou na viatura, era brincadeira, claro, né? Mas entramos na viatura, eles levaram a gente numa cachoeira muito bonita e fizemos filmar, só não podia filmar eles, né? A gente filmava pra frente e lá também não podia filmar nem a viatura nem eles, porque eles estavam um pouco irregular, 100%, né? E a gente voltou. Quando a gente voltou, a Cris já tinha perdido o medo, porque ficamos 15 dias lá, passamos Natal e Ano Novo de 2019 para 2020 lá. Gente, eu estou em 2020, tem que chegar até aqui, não vai dar tempo não, vai ter que marcar lá na Joaquina depois que terminar aqui. Na volta, as pessoas falaram, não dá mole, não para em aldeia, não tira foto, não filma. Mas a Cris já estava tranquilo, já estava desobediente, ela estava mais do que eu. E aí a gente passava devagarinho, filmando nas aldeias, tirando foto, e as pessoas gritavam. Teve um episódio que a gente parou em frente a uma aldeia. Alô? Paramos em frente a uma aldeia e estava fazendo um vídeo com o celular, na época a gente não tinha câmera, fazendo virado para um vale muito bonito, mas eles achavam que a gente estava filmando eles. E aí a gente viu um grupo, mais ou menos, uns 50 índios vindo em nossa direção. Falei, Cris, o negócio é verdade, vamos embora, entra aí que nós vamos levar uma flechada na bunda. Entramos na Joaquina e fomos. E são 100 quilômetros dentro dessa reserva. E chegou num local que a gente parou numa montanha e a gente viu lá embaixo uma pista de avião, dentro de uma aldeia, e era do outro lado do rio. Aí andamos mais um pouquinho, falei, Cris, eu vou fazer um voo de drone, vamos parar lá, tem um rio para nos dividir, vou fazer um voo de drone e vamos fazer um lanche. A gente já estava viajando bastante, porque nesses 100 km, numa estrada ruim, de chão, imagina como é que é. E aí paramos, fiz um voo de drone, a Cris foi fazer um lanche. Sim. E aí eu ouvi, voando com o drone, eu ouvi um barulho, parecia de tiro de 12. Aí eu voltei e falei, Cris, o lanche está pronto? Ela falou, tá quase pronto. Eu falei, então vamos comer em outro lugar que eu acho que eu ouvi um tiro. Tentaram derrubar o drone, eu vou ver só na imagem depois lá da edição. E eles estão vindo para cá. Aí eu vi aquele grupo de índios, mais ou menos 20 índios, vindo em direção ao rio. Tinha o rio, mas eles chegavam até a gente, era só atravessar o rio e chegar. E aí, beleza, a Cris já pulou do banco de trás para frente, deixou o lanche para lá e eu corri, entrei na Joaquina, aquela correria toda, e meti a chave na Joaquina. A Joaquina nunca deixou a gente na mão. Nesse dia ela fez assim, nhen. Agora a gente tá rindo. Aí eu tentei de novo a segunda vez, ela fez nhen. Aí eu falei, Cris, eles vão ter que dar um tranco, e eles estavam vindo para tirar satisfação com a gente. Eu falei, Cris, aí isso é rápido, né, gente? Na correria, imagina isso, não deu tempo de filmar, não deu tempo de fazer nada nesse momento. Dá um tranque aí, Cris, de segundinho eu vou empurrar, você ajuda na chave, a Cris nervosa, e ela na hora de passar a primeira, ela passava a segunda, na hora que era para dar o tranque ela freava e não conseguiu. Ela já pulou para fora, eu fui para a direção, e essa baixinha arrumou força não sei da onde, num terreno cheio de pedra, e o que aconteceu? Aí eu falei assim, ai meu Deus, me ajuda a ter força para empurrar essa Kombi. Aí o meu tênis escorregava, eu fiz um buraco assim com o tênis e falei assim, vai ter que ser agora.
E aí, graças a Deus, eu consegui empurrar e a gente conseguiu ligar a Kombi. Foi só uma ajudinha, ela deu um balanço, eu ajudei na chave, ela pegou e a gente, ó, 1 quilômetro depois a gente respirou, aí sim a gente foi contar essa história no vídeo, paramos para poder, paramos não, fomos comendo lanche, né? E aí foi uma experiência muito legal, assim, a Cris fala que foi Pra mim foi. um dos perrengues, assim, maiores que a gente já passou nessa nossa caminhada aí de 6 anos. É uma pena, a gente não tem esse material, a gente foi hackeado em 2020. Logo assim que a gente voltou para Manaus, filmamos muita coisa. Depois a gente desceu o Rio Amazonas com a Joaquina, paramos em Alter do Chão, Santarém, que é um lugar muito bonito. Alguém conhece aí Alter do Chão? Vale a pena conhecer? Top, né? Muito bonito. É uma praia de água doce que você entra na água, você olha o seu pé de chinelo de dedo e você vê seu pé, água doce, uma praia que você olha para o outro lado, você não vê o outro lado do rio. Um lugar que a gente recomenda vocês irem. Em Alter do Chão, Pindobal, uma região perto de Santarém muito bonita. E aí a gente voltou, passamos Santarém, descemos. Santarém, a Bianca já estava com nós, né, Bianca? Cadê a Bianca? Já estava com a gente lá, a Joaquina deixou a gente na mão pela primeira vez dentro da floresta à noite, voltando de Pindobal. Ela travou a caixa de marcha. E aí a gente conseguiu desengatar ela, botar um calço, botar um macaco, destravar na mão. Quem já teve como sabe como é que é isso. E conseguimos engatar uma ré. E voltamos de ré e dormimos no meio do nada. No outro dia de manhã acordamos que horas, Cris? Quase 10. Muita preocupação no carro quebrado, né? Na floresta amazônica. Mas nós estávamos em casa, mas só que não tinha água, né? Não. Não tinha água potável, né? Foi a pior preocupação. E aí eu liguei a Kombi e falei, Cris, eu vou tentar ver se essa Kombi, o que que dá. Liguei a Joaquina tem personalidade própria, pessoal. Para quem não conhece a Joaquina, ela tá ali, eu convido vocês para ir lá depois tirar uma foto e conhecer a Joaquina. A Joaquina ligou, passei uma primeira, fui saindo devagarinho, ela andou, passei uma segunda, ela foi fazendo um barulhinho na caixa e eu fui de segunda. Quando vê só, a Joaquina estava de terceira, de quarta e ela andou. Aonde eu estava? Que a Joaquina começou a andar de novo. Aí a gente conseguiu. A gente ia fazer a Transamazônica até Belém, mas aí com esse medo desse aviso que a Joaquina deu e a Bianca tinha passagem comprada, a gente resolveu pagar mais uma balsa e descer até Belém de balsa, mas foi muito legal. É mais uma viagem que todo brasileiro tinha que fazer, descer de balsa. Sim. De balsa não, de ferryboat, é um grande navio que roda as águas do Amazonas, onde você bota a sua carreta, você bota o seu carro lá e vai sentado numa rede ou deitado. Lá não tem nenhuma cadeirinha dessa aí para você descer 8 dias de rio abaixo, né? Quem já fez essa viagem aí? Olha só, temos alguém aí que não deixa de te mentir. Assim não é? Experiência única. Tem um trecho lá que tem os ribeirinhos que vai os piquititinhos de 3 anos de idade com aquela bolsinha, fazendo barulho, pedindo presente. E aí eu só não joguei a Joaquina, né? Não, a Cris jogou tudo para eles lá, e são milhares, né? Milhares não, centenas. Eu só falei com a Cris. Depois desconta esses minutos aí. Eu falei com a Cris, pode jogar roupa, comida, joga tudo, só não joga a Joaquina. A Cris levou a sério. A gente tinha um melão, aquele amarelo, a Cris jogou lá de cima, matou um curumim. Acertou do lado do bichinho. E aí o melão foi embora. 15 minutos depois o melão voltou. É brincadeira, mas é muito bonita a região, é uma cultura que a gente só sabe indo. A gente não consegue transmitir nos vídeos o que é a nossa Amazônia, o que é o Rio Amazonas. E aí a gente desceu, chegamos em Belém, amigos já esperando a gente lá, a gente perdeu até esse amigo aí por conta da pandemia, deu total apoio, e aí a gente foi conhecer
A Bianca foi embora. Bianca lembra dessas histórias, né, Bianca? E no voo que a Bianca foi embora, o Igor, que tinha um ano que a gente não via, desceu em outro voo. E os dois não se encontraram. O Igor é nosso filho, para quem não conhece, está aqui também com a gente. E aí o Igor ficou com a gente. Aí a gente foi para a Ilha de Marajó, outro local também com mais de 20 municípios, acho que é 23 municípios. É um estado a Ilha de Marajó. A gente foi conhecer e ver a cultura daquele povo também, um Brasil totalmente diferente. Alguém conhece a Ilha do Marajó? É isso ou não é? É um local que a gente quer voltar em outra época, porque lá, cada época é totalmente distinto. Na época das chuvas, o inverno amazônico, é tudo cheio, tudo alagado. Na época da seca, é tudo seco. Você consegue fazer mais coisas de carro. Então a gente quer voltar lá. E aí o que acontece? Quando a gente está na Ilha de Marajó, sai a notícia que o mundo estava fechando suas portas por conta da pandemia. E alguns dias depois já começou a fechar tudo no Brasil, inclusive lá no Pará também foi muito rigoroso lá a questão do lockdown. O Igor ia ficar um período grande com a gente, aí ele adiantou o voo, voltou para o Rio de Janeiro e a gente ficou lá. Na nossa saída da cidade, que a gente deixou as nossas coisas na casa de um amigo, quando a gente voltou, estava fechada a cidade, nós ficamos 30 dias na barreira sanitária, lidando com tudo quanto é tipo de pessoas, com tudo quanto é tipo de vírus que tinha, e a gente, graças a Deus, ficou ali e não fomos infectados, não pegamos a doença. Foi bem difícil, foi um dos períodos mais difíceis que a gente já passou, pela questão do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, e a gente numa barreira sanitária, sem ter apoio de nada, mas a gente sempre se virou, a gente já tinha aprendido a viver na estrada, então, mesmo com os problemas, a gente conseguiu se virar. E eu vou pedir a Cris para contar um pouquinho das histórias que aconteceu lá, quando a gente ficou lá, os apoios que a gente que a gente teve, os amigos que fizemos nesse período, e o preconceito que a gente sofreu tendo uma Kombi com placa de São Paulo, e São Paulo já estava morrendo por cima de gente, e a gente lá com a placa, ninguém sabia que a gente estava vindo da Ilha de Marajó, né? Conta um pouquinho enquanto eu bebo água, Cris. A gente ficou estacionado ao lado da barreira e quando a gente deixou ir no aeroporto, a gente já sabia que não íamos entrar, que a pessoa que a gente perguntou se a gente podia ir e voltar, disse que não íamos. E aí eles pegaram meio que uma birra da gente, a gente ficou um mês lá. Mas isso não veio ao caso, né? E aí a gente ficou com a Kombi parada. A gente fez amizade com uma família que tinha um trailer de lanche. Eles eram muito humildes e foram uma das pessoas que mais apoiou a gente nesse período. Eles trabalhavam durante a noite para comprar comida do dia seguinte e dividiam com a gente. Eu me emociono quando eu lembro disso porque, tipo assim, a gente ficou ali a gente tentou arrumar uma casa para ficar e a gente não conseguiu. A gente tentou ficar em hotel também, não conseguimos. O nosso gás acabou, a gente não tinha internet. Então foi um período muito difícil pra gente, mas a gente superou. E teve também um pastor, uma família lá de uma igreja que tentou nos apoiar, deixou a gente usar o banheiro da igreja, mas os membros da igreja também não gostaram, porque acharam que a gente poderia transmitir o vírus, e aí a gente acabou percebendo isso e a gente não quis mais usar o banheiro lá deles. E essa família conseguiu uma casa pra gente, de uma pessoa que era um irmão dele, que tinha se mudado para outra cidade, e ficou até com mal-estar com a família dele, porque eles não gostaram deles ter feito isso, porque os pais deles também moravam ao lado. Mas no final a gente acabou ficando nessa casa alguns dias, até a gente conseguir entrar na cidade. E passou. Eu acho que todo mundo tem uma história difícil da pandemia para contar. A gente está compartilhando a nossa com vocês. A gente não filmou nada disso, a gente não falou nada na internet, a gente desligou a câmera. Esse período aí foi só a gente mesmo que viveu.
E é o seguinte, essa família foi um bairro que era na chegada da cidade. A gente está falando agora da cidade de Salinópolis. Quem conhece Salinópolis é uma região muito bonita, Sim, lá do Pará. E eles separaram um bairro, podia morrer todo mundo, e outro bairro que era na chegada da cidade, da chegada para frente, eles isolaram e não podia entrar ninguém. E esse povo que estava do lado de fora ficou um povo até um pouco revoltado, né? Que eles, na cabeça dele, então, a gente aqui pode morrer todo mundo, ter contato com todo mundo que chegava ali e formava uma aglomeração. Mas foi um aprendizado muito grande que a gente passou por ali. A Cris falou que eles dividiam com a gente tinha dinheiro para comprar, mas eles convidavam a gente assim, o seguinte, a gente comprou uma ossada, aqui a gente joga os ossos no açougue fora, né? Sim. O cara descarna as carnes do açougue e joga fora para fazer farinha de osso, fazer ração de cachorro. Lá não, lá eles vendem para um revendedor que tem uma vendinha num bairro, e essa ossada é picada e vendida essa ossada para quem não pode comprar carne, comprar ossada e fazer no feijão. Aí eles compravam ossada e convidavam a gente para comer. Vocês já comeram ossada com feijão? Aí eu falei, não comi não, mas vamos experimentar. E eu gosto quem me conhece sabe que eu vou pro churrasquinho, eu gosto do docinho. Eu tava lá, né? Você tá aí, você viu eu comendo lá. E foi uma comida que eu gostei, né? Bem temperadinho, feijão com assado. E aí todo dia que eles iam fazer feijão com assado, eles chamavam a gente para ir lá e comer o feijãozinho lá, mas o importante era compartilhar aquele momento de dificuldade. Mas mesmo na dificuldade, foi bom. O que eles achavam diferente na gente, eu acho que era esse o pensamento deles, é porque eles tinham que ir todo dia lá comprar o almoço, comprar a janta, e nós não, porque a gente tinha na Kombi, a gente não saía. Então acho que eles achavam que a gente não tinha comida, entendeu? Por isso que eles ficavam convidando a gente e achando que a gente não tinha comida. Mas no final a gente saiu de lá, eles emprestaram um bujão de gás pra gente, um vasilhame puro. Pra vocês terem uma ideia, na casa deles eles tinham um bujão só. Eles usavam na cozinha deles e na hora que eles iam pro trailer, eles botavam na garupa da bicicleta para poder ser o mesmo bujão. Eles tinham um bujão puro e a gente pegamos emprestado, enchemos o de 13 kg, que o nosso de 5 kg a gente não sabia encher na época ainda e nem tinha como trocar. Usamos uma semana e depois a gente deixou o bujão, a gente ajudou eles também com compra quando a gente saiu de lá. Mas vamos voltar que a gente tem que chegar aqui, né? Temos quantos minutos, gente? Tem que botar lá um número lá no fundo. A organização, botar lá um cronômetro. Estamos chegando no final e a gente tem que chegar. A pandemia passou. Não, durante a pandemia, quando a gente conseguiu entrar, tem toda a história que aconteceu para a gente conseguir entrar nesses 30 dias. Fizemos amizade lá com um grupo que liberou a gente. Tem muita história para contar ainda. Mas quando a gente conseguiu chegar na casa desse amigo em Salinópolis, quando a gente está lá, a gente tinha feito uma live, fizemos uma live, conseguimos internet para poder falar o que estava acontecendo. A gente fez a live acho que no sábado, não sei. Alguém de vocês assistiu essa live do último canal? Alguém aqui? Não, né? Bianca, assistiu, Bianca? Não lembra. A gente fez uma live contando que estávamos bem e que estávamos abrigados, que estava tudo legal pra gente, com compra dentro de casa, estávamos seguros. E a gente foi hackeado, perdemos o nosso canal. E aí a gente tinha 120 mil seguidores, toda uma história que a gente tinha feito até aquele momento, quase 1000 vídeos. E eu abri um e-mail e dentro desse e-mail tinha um cavalo de Troia, que é eu não sei, eu não sou do TI. Eu tinha um programa lá para poder hackear nossas senhas e ele hackeou nossas senhas. Trocou primeiro o verificador que a gente tem. Quando a gente vai fazer qualquer coisa no canal, quem tem canal aí sabe, vem uma mensagem para o nosso celular perguntando se é a gente mesmo. E eles já tinham trocado os números do celular primeiro. Então quem falou que era eles mesmo era o próprio hack. E aí a gente perdeu o canal. A princípio a gente achou que ia conseguir. Depois a gente desistiu, criamos um outro canal. Avisamos para alguns amigos, inclusive vocês fizeram um vídeo avisando que a gente tinha perdido o canal, contando a história. E dentro de um dia a gente conseguiu de volta 5 mil seguidores. Só que foi só esses 5 mil seguidores. E depois a gente, no nosso canal, foi de novo conseguindo o número de inscritos. Mas são seguidores totalmente diferentes daqueles que vinham seguindo a gente.
Muitos seguiam e não viu mais notificação e falou assim, eu não sei o que aconteceu com esse canal. E não seguiram. De vez em quando, né, Cris? Tem alguém ainda que fala, eu achei que vocês tinham parado de viajar. O último vídeo que eu vi de vocês foi em 2020, aí a gente conta, não, é um novo canal. E perseveramos de novo, pensamos em desistir com essa história de canal, mas a gente gosta de fazer, gosta de compartilhar. A gente, quando saímos e criamos o canal, o nosso objetivo era compartilhar a nossa história, mostrar que pode-se viajar, pode-se viver do jeito que a gente vive, gastando um pouco e vivendo uma vida simples, que muita gente acha que tem que ser rico para viajar, para fazer o que a gente faz. Então esse foi o motivo da gente ter criado o canal. Então esse foi também um motivo para a gente ter força para voltar a criar um novo canal e estar alimentando esse canal com esses vídeos diários que a gente tem um canal. Não precisa ter 2 chinelos, né? Aí são muitas histórias. A Cris está querendo me entregar o meu chinelinho aqui. E aí a gente conhecemos o Nordeste, muito lindo. Tem alguém do Nordeste aí? Opa, que legal. Conhecemos todo o Nordeste, deixamos a Bahia e o Sergipe para o final, que a gente queria conhecer para o final. Fizemos a Transamazônica, que é uma viagem bem sofrida, mas é uma viagem linda, porque não é só a estrada, são as pessoas que moram nas cidades paralelas à Transamazônica. Quando a gente chegou em Itaituba, a gente descobriu, a gente ia deixar o Amapá para a gente conhecer depois, mas quando a gente estava na Transamazônica, em Itaituba, a gente descobriu que tinha uma balsa que saía de lá, pelo rio Xingu, atravessar o rio Amazonas e ir até o Amapá. E foi uma oportunidade que a gente teve para abandonar nossa expedição que estávamos fazendo na 230, na Transamazônica, e fomos conhecer um Brasil também totalmente diferente, que é o Amapá. Agora eu duvido. Tem alguém do Amapá aí? Tem alguém que conhece o Amapá? Eu estou falando a verdade? É isso aí. O Amapá é um Brasil totalmente diferente que nós brasileiros deveríamos conhecer. Cultura diferente, a música diferente, o açaí que não tem nada a ver com o açaí que a gente toma do lado de cá. Até o açaí do Pará é um pouco diferente do chocolate. E o melhor chocolate que a gente já comeu até hoje, e olha que a gente nunca foi para a Suíça. A gente experimentou no Oiapoque. A gente foi ao Oiapoque, conhecemos o chocolate Cassiporé, que é um chocolate colhido de mata nativa do cacau, e eles fazem o beneficiamento. Tem um chocolate lá que o dia que vê chocolate Cassiporé, experimenta que vale a pena. E são muitas histórias. A gente queria abrir para vocês para perguntas, mas não vai dar tempo. Então as perguntas eu vou fazer o seguinte: vocês estão convidados, a gente vai estar até 9 horas da noite lá na Joaquina. A gente vai estar aberto a pergunta, tirar foto com vocês lá. E vamos continuar. Voltamos do Amapá e a gente voltou para 230 e atravessamos, aí já pegamos um período de chuva na 230 e chegamos até Lábrea. Foi mais um marco da nossa história, de andar aí 4.223 quilômetros, que eu contei. Se alguém já foi e contou um quilômetro diferente aí, levanta a mão. E aí a gente voltou para Porto Velho. Porto Velho fomos conhecer o Acre. O Acre a gente foi no extremo oeste do Brasil, que é a Serra do Divisor, que já é divisa com Peru. A gente subiu 9 horas de barquinho, desse barquinho motor de rabeta. Quem conhece? Quem já andou num barquinho motor de rabeta, aquele barulhento? E aí, como é rio acima e muita correnteza, rio baixo não pode ter aquele motor que a hélice vai profunda. Quem mora no mar, aqui na beira do mar, conhece esse barco. Como é que chama? Barco de rabeta, motor de polpa. Lá não pode ter motor de polpa, tem que ser de rabeta. E para subir o rio tem que ter 2 motores. Imagina 9 horas com o motor ligado, 2 motores ligados no ouvido até chegar, subir o rio Moa, até chegar na reserva indígena lá na Serra do Divisor, que foi muito legal também a gente conhecer. E é mais um marco aí da nossa história. Voltamos.
A gente está aqui para contar um pouquinho do Brasil, né? Não dá tempo de contar tudo, mas aí a gente volta do Acre para a capital, aí a gente vai, conhece o Peru. E fomos conhecendo bastante cidades do Peru e fomos numa cidade que é uma das que a gente não volta, né, Cris? Sim. Conta um pouquinho aí. Quantos minutos que nós temos? Conta um pouquinho aí da Rinconada. A gente foi nessa viagem ao Peru sem nos programar. A gente encontrou um amigo que viajava de pop e a gente foi levá-lo até a fronteira, que estávamos próximos. E aí lá ele convidou e a gente acabou entrando no Peru. E Sem aí, dinheiro. Sem dinheiro, sem roupa de frio. E aí a gente foi. Chegou lá, ele falou assim, eu vou conhecer, ele gosta de conhecer extremos, eu vou conhecer a cidade mais alta habitável do mundo. E aí a gente foi, Rinconada. É uma cidade que surgiu por conta do garimpo, ela não tem infraestrutura nenhuma e foi um lugar assim, o Salles ele não estava muito legal, a altitude também acho que atrapalhou um pouco, né? Não estava muito bem. 5.200? 5.220, né? Quilômetros. Não, metros acima do metros. E foi uma experiência, eu acho que vale a pena uma vez você ir, mas a gente não voltaria nesse lugar. Por conta de não ter segurança, lá a gente foi avisado que chegar de dia e voltar de dia. Para você ter uma ideia, lá nas casas não existe banheiro para você usar lá é banheiro público e muito frio. Foi o único lugar que a gente foi no verão e ainda nevou. A média lá de temperatura é entre 1 e -1, a temperatura média desse local. Lá o esgoto corre a céu aberto na rua. O lixo é jogado, a gente quando chegou lá 5 km antes da cidade, lixo de um lado, lixo do outro, montanhas de lixo, não se decompõe por causa da altitude, da temperatura baixa, não tem mau cheiro por conta, nada estraga, não tem bactérias, a bactéria lá morre. A única bactéria que foi lá e não morreu foi nós, né, Cris? E é o seguinte, quando a gente chegou lá, como sempre, a Cris faz o seguinte, ela lê sobre a cidade. E aí quando a gente leu sobre a cidade, que entrou na internet, que ela leu sobre a cidade, a gente falou, se a gente tivesse lido isso antes de vir para cá, a gente não teria vindo. Porque há muitos casos de pessoas que vão para lá e morrem, por questão de muita altitude. E é o seguinte, eu não me senti bem lá, e deu tempo de fazer uma amizade lá ainda, né, Cris? A gente encontrou um mineiro, uma cidade até hoje de mina de ouro. A gente encontrou um mineiro que mostrou alguma coisa pra gente lá. A primeira vez que eu experimentei droga foi lá, compramos um pacotinho de folha de coca e mascamos. Eu masquei, né? A Cris não. Não experimentei. Mas eu tô brincando, não é droga. Eles usam isso lá de costume para ajudar na altitude, né? Eles têm esse costume. Eu não senti diferença nenhuma, senti muito amargo o negócio. Mas eles costumam fazer esse uso frequente. E a gente ficou lá de meio-dia até umas 2 da tarde. E a gente vimos neve pela primeira vez. Neve, a gente viu pela primeira vez lá. E a gente voltou. Mas se você tiver a oportunidade de ir em Rinconada, vá, mas já está sabendo, já foram avisados. Depois não pode reclamar, o Salles me avisou e eu vim. Mas acredito que vale a pena. São extremos, né? É uma pena que eles lá não usam para o turismo, né? Só vai lá mesmo quem sabe e quem tem vontade de conhecer esses lugares. E aí a gente retorna para o Brasil e no Brasil a gente conhece todo o estado de Rondônia, Algonha de Rondônia. Conhecemos todos os municípios de Rondônia, fizemos muitos amigos de Rondônia. A gente não pode nem falar que a gente gosta de Rondônia porque tem gente de Santa Catarina e do Sul aqui, que a gente falou a mesma coisa com eles. Tô brincando. E aí a gente vem de Rondônia, passa ano passado na Expo, ficamos lá também, fomos convidados para estar presente aqui hoje. Passamos na Expo foi em Brasília ano passado, foi nesse mesmo período. Fomos convidados pelo pessoal da Globo, que está até aí, montadora de motorhome, fomos para conhecer o norte da Argentina, o norte do Chile, e ficamos lá 6 meses depois, eles foram embora, a gente ficou. Subimos de segunda com a Joaquina os Caracoles, para quem já passou nos Caracoles,
bem alto, né? A Joaquina começou a quebrar a caixa de câmbio e só entrou a segunda. E eu fui subir de segunda tudinho até virar e tentamos voltar para o Brasil. Quando a gente chegou na província de La Pampa, na capital, que se chama Santa Rosa, a Joaquina partiu o câmbio, ficamos 2.000 quilômetros da fronteira com o câmbio quebrado. Lá é muito difícil, porque não tem Kombi, ninguém sabe consertar Kombi. Tentamos consertar, andamos 100 quilômetros, deu o mesmo problema, voltamos para o mesmo lugar e tivemos que encomendar uma caixa de marcha do Brasil. Um amigo do Rio Grande do Sul, quem conhece aí o Alberto do Motorhome Quindão? Opa, 3. O Alberto, entrei em contato com ele, convidei ele para conhecer a Argentina. Falei, Alberto, eu tenho um convite para você. Venha conhecer a Argentina. Eu preciso que você traga uma caixa de marcha para mim. Aí ele falou, lá eu não vou não, porque eu tenho medo de sair do Brasil, mas te levo na fronteira. Andou 600 quilômetros, nós andamos 2.000 quilômetros com o carro do mecânico, levamos a caixa de marcha, trocamos a caixa de marcha e entramos de volta no Brasil. Faltava Bahia e faltava Sergipe para a gente estar aqui contando que a gente conheceu todos os estados do Brasil. Então voltamos com data marcada de estar aqui, percorremos todo o sul, passamos por São Paulo, sul de Minas, fomos visitar a família depois de 5 anos, a gente só se falava por rede social. Meu pai fazia 70 anos, eu falei que no aniversário de 70 anos eu estaria com ele, e fomos. Quem viu o vídeo lá que a gente estava lá? Foi muito legal, é uma região bem legal, a gente passou um período com eles lá, seguimos, atravessamos, já estávamos perto já do Espírito Santo, atravessamos o Espírito Santo, fazendo amigos, conhecendo lugares, atravessamos a Bahia, a gente tem uma dívida com a Bahia, porque é um local lindo, maravilhoso, com praias belíssimas, com um povo maravilhoso, culinária ótima, mas passamos rápido, chegamos, atravessamos da mesma forma o Sergipe, chegamos no São Francisco. A gente já conhecia o Rio São Francisco do outro lado, já tínhamos feito uma expedição pelo lado do Amazonas, do Alagoas, e aí a gente fez do outro lado do Sergipe e da Bahia. Subimos todo o Rio São Francisco, uma expedição que a gente terminou agora, chegamos no nascente do rio, na Serra da Canastra, e da Serra da Canastra, com data marcada de estar aqui, desligamos a câmera, para a gente estar aqui quase que ao vivo, e viemos e estamos aqui para estar de frente para esse povo maravilhoso, contando um pouquinho da nossa história. Obrigado a todos que estão presentes, poderiam estar aí vendo os motorhomes, cada um mais maravilhoso que o outro, e estão aqui olhando para uma baixinha, para um gordinho sem pescoço, de chinelo de dedo, que eu falei que eu ia contar essa história para vocês da mesma forma que a gente aparece nos nossos vídeos, de uma forma simples. Esse chinelo é do Acre, é Mandem Acre, 2 anos, a gente só vai trocar quando ele acabar realmente. E é o seguinte, a gente convida você que não conhece a nossa história, se inscreva aí no nosso canal, é Nós Pelo Mundo Oficial, a gente mudou o nome, botamos Nós Pelo Mundo Oficial, mas se você botar Nós Pelo Mundo já vai. A gente tem a nosso Instagram também, que tem bastante foto, e eu gostaria de convidar aqui agora o Igor e a Bianca, para a gente encerrar, acabou nosso tempo, né? O Igor e a Bianca que está aqui, que se viraram sozinhos. Um ficou em Rio das Ostras, que é a última cidade que a gente morou. O Igor ficou na cidade onde a gente foi criado, que é Itaocara. A Bianca estava começando faculdade, terminou a faculdade sozinha, se virou sozinha, ia visitar a gente 2 vezes no ano. O Igor não liga muito para a família, às vezes passava anos sem ir, ver onde a gente estava. E a gente gostaria de estar agradecendo eles aqui por ter tocado a vida sozinho, sem a gente. Abrimos mãos desse momento, né, de viver um pouco mais com eles, mas se a gente não tivesse feito isso, a gente não estaria aqui contando essa história para vocês. Muito legal, reunida aqui. Salles, história legal, parabéns por toda a família. Vocês deu com certeza um bom exemplo aí, principalmente
pro campismo e caravanismo. E olha o povo aqui. Agradece aí, que- vamos descer. que não deixa, que nem dizia antes o palestrante, não me deixa mentir sozinho, né? Parabéns para vocês, tá? Show de bola, show de bola. Obrigada. E aí agora a gente vai estar na Eu Joaquina. agradeço a todos que estão aqui e convido pra gente ir agora lá pra Joaquina. Tá, mas é o seguinte, pessoal, tem palestra agora, tem mais 2 palestras ainda, né? E aí vocês ficam à vontade, assistam as palestras aí. E a gente vai estar lá na Joaquina para tirar foto com vocês hoje, amanhã, até domingo. A gente pode estar lá tirando foto com vocês, contando umas histórias e aberto a perguntas aí que a gente não teve tempo de falar com vocês. E na Joaquina não vai ser agora. Vocês saindo daqui vão pro podcast da Expo, que vai acontecer aqui na frente. Eu acho que não te avisaram, mas Eu não sabia. Pode se direcionar, a gente vai bater mais um papinho daí, tá? E é isso, e pessoal, e outra coisa, é a primeira vez que a gente está em público com o microfone contando a nossa história. A gente não é palestrante. Quando convidaram a gente para palestra, eu falei, não, vou lá contar uma história. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho desses 6 anos contados em 1 hora. Então a gente agradece por essa história maravilhosa do Salles e da Cris. Agora a gente vai bater um papo antes de nós chamarmos o nosso próximo convidado, o Ali Butvé, da Alto Brasil, que vai falar um pouquinho sobre reboques. Eu vou convidar. Então tá. Quer? Perfeito. Então, enquanto se prepara aqui, eu quero aproveitar e lembrar vocês que hoje a gente tem mais 2 palestras. Obrigado. Amanhã a gente vem para tirar foto com vocês, tá?